Agora, iniciar aqui a nossa pauta. Há um pedido aqui da doutora Suelen Vieira. Desculpa. Balanço Geral de Guadalupe, exercício financeiro de 2009, sob a relatoria da conselheira Lília Martins, e vai ser relatado pelo conselheiro substituto Jailson Campelo. Palavra, doutor Jailson. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária e demais presentes, é o processo número 16.206, 2010. Trata das contas anual da município de Guadalupe, exercício 2009, de mais 3 representações formuladas contra o senhor Olen Rodrigues Mouzinho, prefeito, e José Lourenço Mouzinho Mota, ex-presidente da Câmara. Os responsáveis pelas diversas unidades do município são as seguintes: Prefeitura Olen Rodrigues Mouzinho, Fundeb Francisca Coelho de Saraiva, Fundo Municipal de Saúde Eduardo Parente da Rocha, Assistência Social Lorena Rocha Antunes e Câmara José Lourenço Mouzinho. A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, após analisar a documentação enviada pelos gestores no decorrer do exercício, emitiu relatório das folhas 1.287 e 1.325, do qual tomaram conhecimento os gestores que compareceram ao tribunal com alegações e documentos complementares, os quais foram submetidos ao contraditório ao Ministério Público de Contas. As falhas e irregularidades apontadas nos autos em síntese são as seguintes: conta de governo, falha na elaboração da LDO, orçamento superestimado, ausência de peças integrantes do balanço gerais, ocorrência de déficit orçamentário, divergência entre o saldo de abertura do exercício e o saldo de encerramento do exercício anterior, ausência de esclarecimento acerca de providências adotadas para reaver o ativo realizável, divergência entre o saldo patrimonial do exercício e o somatório do saldo patrimonial do exercício anterior, ausência de esclarecimento acerca do cancelamento de restos a pagar e não apresentação do saldo anterior do demonstrativo da dívida fundada interna. Relativamente às contas de gestão, a Prefeitura, atraso da entrega do balancete mensal houve um dia, deve nem ser mencionado, um dia apenas em relação ao mês de março. Ausência de peças componentes da prestação de contas, ausência de registro contábil do recurso proveniente de convênio, ausência e irregularidade de processos licitatórios, e foram todos listados pela DEFAM, nem envio do contrato de termo aditivo referente serviço de reforma de uma escola, relação de despesa em valor superior ao licitado, aquisição de combustível diversos em licitação, despesa de aluguel de veículos superior ao limite licitado, feita uma representação contra o gestor, também apresentada por Gessé James Lima, Surama Santana de Souza Martins e outros, referente a irregularidades supostamente cometidas pelo representado no exercício 2009-2010. Relativamente a 2009, é o seguinte: o representado argumentou preliminarmente que teria o mesmo objeto de outra denúncia, entretanto verificou-se que a referida denúncia trata-se de irregularidades referente ao exercício 2010, má prestação de serviço de limpeza, gastos desproporcionais com a aquisição de combustíveis. A outra representação diz respeito à ausência de contabilização da receita da COSIP, e são essas. Relativamente ao Fundeb, atraso da entrega de um balancete mensal com um dia, ausência de peças integrantes da prestação de contas. Fundo Municipal de Saúde, atraso da entrega do balancete um dia, também ausência de peças na prestação de contas e ainda de processo licitatório. Fundo Municipal de Assistência Social, atraso da entrega do balancete mensal de um dia e ausência de peças integrantes da prestação de contas. Hospital Estadual Pedrina Silveira, atraso na entrega de um balancete mensal de 6 dias, ausência de peças integrantes da prestação de contas e ausência de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene. E a Câmara Municipal, finalmente, atraso na entrega do balancete mensal, 2 dias de atraso, ausência de peças integrantes da prestação de contas, ausência de processo licitatório. Desculpa, eu cometi um equívoco. A Câmara Municipal eu não vou relatar hoje por conta
de um atestado que recebi aqui da doutora Ilana Mouzinho, que defenderia a Câmara, e ela teve acho que foi uma queda e fraturou isso já agora. Então, para incluir na sessão da próxima, será relatado na próxima sessão a Câmara Municipal. Então, senhora presidente, o processo foi ao Ministério Público de Contas, que, em circunstanciado parecer, assim se posiciona. Pelo parecer prévio de reprovação, as contas de governo, julgamento de irregularidade às contas da Prefeitura, regularidade com ressalvas Fundeb, Fundo Municipal de Saúde, Assistência Social e também o hospital com as multas da lei número 5.888. 4.721. É o relatório, senhora presidente. Solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Relatório, Balanço Geral de Guadalupe 2009, com a palavra a doutora Suelen Vieira, falando pela defesa. Bom dia, excelentíssima conselheira Votânia, como presidente desta sessão, membro do Ministério Público de Contas, senhora Raíssa, demais conselheiros, colegas advogados presentes, senhoras e senhores. Vamos às falhas apontadas. Doutora Suelen, você está representando todos os gestores? Sim, todos os gestores. Menos Câmara, né? Com exceção da Câmara, exatamente. Tá, então, com relação às contas de governo, vamos às falhas apontadas pelo Ministério Público de Contas. Antes de iniciar, eu gostaria de apontar que o parecer do Ministério Público de Contas, o primeiro parecer era pela aprovação das contas, está as folhas 2.864 a 2.867. Foi modificado em razão dessas duas representações que surgiram contra o prefeito gestor, certo? Então, após essas representações, é que com esse segundo parecer foi modificado, inclusive, o parecer do Ministério Público de Contas. Então, doutora, só para esclarecer, porque da pauta, doutora Raíssa me alertou, sim, agora consta o parecer de regularidade Isso. E regularidade com ressalvas e aprovação com ressalvas. Isso. É porque após a emissão do parecer ministerial, houve uma representação aqui ao tribunal, e o processo depois foi ao Ministério Público, e o doutor Plínio modificou o seu parecer, desta feita pugnando pela irregularidade, como disse, e reprovação do parecer prévio. Exato. Tá? Então, foi depois com essas duas representações que a gente vai justificar daqui a pouco. Então, com relação às contas de governo, irregularidade na elaboração de peças orçamentárias. A LDO não definiu as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas. Bom, com relação à LDO, o atual gestor, o prefeito municipal, ele assumiu em janeiro de 2009. Portanto, não foi o responsável pela elaboração da referida lei, a LDO, não podendo ser, portanto, atribuída a ele nenhuma responsabilidade em relação a alguma irregularidade que tenha acontecido, uma vez que ele não teve nenhuma ingerência nem participação da elaboração, da aprovação e da promulgação dessa lei, motivo pelo qual requer que não seja aplicada nenhuma penalidade em relação a esse ponto. A ausência de duas peças junto ao balanço geral. Quais seriam? Demonstrativo da dívida ativa e termo de conferência da conta caixa. As peças foram devidamente enviadas com a defesa. Estão as folhas 1.382 e 1.383, motivo pelo qual entendemos que estaria sanada essa irregularidade. Irregularidade no registro contábil junto ao balanço geral. A primeira apontada, no item referente ao balanço patrimonial, a conta de valores diversos, no valor de R$ 14.139,05, não se encontra discriminada. Ocorre, excelências, que esse valor é referente ao somatório do saldo em caixa em 31 de dezembro de 2009, referente às caixas de administração, ao FMS, ao FMAS, portanto, que foram restituídos aos cofres públicos em 2010. Com relação ao item B,
No balanço patrimonial, houve divergência entre os valores do saldo patrimonial do exercício anterior apresentado neste balanço. Portanto, mais uma vez, referente a informações do exercício anterior, motivo pelo qual também solicitamos que não seja aplicada a responsabilidade ao gestor, uma vez que trata-se de responsabilidade anterior, da gestão anterior. Era isso que tinha a relatar quanto às contas de governo. Passemos, então, às contas da Prefeitura. A ausência de 7 peças junto aos balancetes mensais. Na verdade, doutora Raíssa, não foram 7, foram 6 peças, conforme o relatório da DEFAM, as folhas 1.304. Dessas 6 peças, 4 delas foram apresentadas com a defesa, doutor Jailson. Ficaram apenas 2 faltando. Quais seriam essas 2? O plano de cargos e salários atualizado do município. Ocorre que o município não possui plano de cargos e salários atualizados, mas ele ainda está utilizando o estatuto que está em vigor do ano de 1997. Por isso que não foi enviado a esta Corte de Contas. Com relação a outra peça, prestação de contas de convênios e outros instrumentos congêneres. Ocorre que no ano de 2009 não teve nenhum convênio no município. Então, se não houve convênios, também não haveria o que enviar para esta Corte de Contas. Então, eram só essas as peças que estavam faltando. A ausência de licitação obrigatória. Na verdade, aqui, o Ministério Público alega que houve a compra de um veículo e gravação de um hino, que ocorreram com dispensa de licitação em razão da tomada de preço 3/2009 e 29/2009, mas que tais procedimentos não teriam sido enviados à Corte de Contas, nem tampouco sido cadastrados e finalizados no meio eletrônico. O que aconteceu no município? Era o primeiro ano de mandato do prefeito, 2009, e foram feitas todas essas licitações conforme informado aí. Por exemplo, nesse caso, a tomada de preço 3/2009 e 29/2009. Ocorre que naquela época não tinham empresas capacitadas no município, tanto que essas licitações foram dadas como desertas. E aí, pela falta de instrução à época, o prefeito, quando dava-se deserto uma licitação, ele realizava a contratação direta e fazia uma dispensa dentro da própria licitação. Havia um parecer jurídico pela contratação direta, uma vez que a licitação tinha sido dada deserta. Lembrando que sempre ela era dada deserta uma vez, republicada outra vez. Então, essas licitações constam nos autos. Por exemplo, a tomada de preço 3/2009, referente à compra de veículo, está as folhas 2024 a 2077 do volume 8. E quanto à carta convite 29/2009, referente à gravação do hino, está as folhas 2078 e 2132, também do volume 8. Portanto, as licitações ocorreram. A falha que realmente existiu foi que não foi feito um processo a mais de dispensa após a deserção dessas licitações. Após a deserção foi feita essa contratação direta, certo? Então, depois do ano de 2009, já foi regularizado. Quando era dado deserto a alguma licitação, fazia-se a dispensa após em um novo procedimento. Ok? Então, esse fato nós vamos ver em algumas outras licitações que estão aqui apresentadas como se não tivessem sido realizadas. Inclusive, doutor Jailson, eu trouxe aqui o extrato do próprio site Licitações Web, em que constam todas as licitações do município, registradas e finalizadas do município do ano de 2009. Inclusive, várias licitações realizadas em 2009, todas referentes a todos os procedimentos necessários naquele tempo. Quanto ao serviço de caminhão informado aí que não houve licitação, na verdade, foi um serviço que a Prefeitura solicitou de recuperação da iluminação pública. Como havia uma licitação com a construtora Guadalupe, ele aproveitou e inseriu os valores dentro desses serviços que a construtora Guadalupe fornecia para o município, uma vez que só ela possuía o caminhão Munk, que era o caminhão necessário para fazer esses serviços, essa recuperação na iluminação pública.
Em relação à apresentação das bandas musicais, que o Ministério Público de Contas informa que não houve processo de inexigibilidade de licitação, esses processos também estão nos autos. Estão lá, o processo de inexigibilidade 09/2009 consta das folhas 2133 a 2165 do volume 8, e o processo de inexigibilidade 010/2009 também consta as folhas 2166 a 2200 volume 8 e 2203 a 2204 do volume 9. Portanto, não entendemos que exista falha, uma vez que houve o procedimento e que consta dos autos. Outra falha apontada foi a irregularidade na composição dos procedimentos de licitação. O Ministério Público informa que houve aquisição de combustível com fornecedor considerado inabilitado. Bom, no município de Guadalupe, existem apenas 2 postos de combustível, como na grande maioria dos municípios. Uns nem tem, outros só tem um e tal. Então, quando foi feita essa licitação, apenas um posto de gasolina se apresentou com as certidões. O outro, como estava irregular, não se apresentou. Ocorre que a prefeitura, observando a validade dessas certidões, constatou que algumas delas não estavam dentro do período de validade, já tinha sido vencida a validade. Então, considerou inabilitado. Posteriormente, a empresa, o posto de combustível, compareceu e demonstrou as certidões já todas dentro do período de validade. Como só tinha sido essa empresa que tinha se apresentado na licitação, e uma vez que tinha corrigido as irregularidades, foi feita também a contratação após as certidões estarem todas dentro desse período de validade, tudo ok. Então, consta aí nos autos as folhas 1694, folha 1826, a contratação, de acordo com a licitação de tomada de preço 002/2009, em relação da mesma forma como eu falei anteriormente, como foi dada essa licitação, foi dado como inabilitado o município, e ele, uma vez apresentando as certidões, foi realizada a contratação direta, embora tivesse ocorrido sim o processo licitatório, conforme consta aí dos autos, ok? Bom, então encerramos aqui as falhas apontadas com relação à prefeitura. Vou agora falar sobre a representação TCE número 25.429/2011, referente a irregularidades na contratação de empresas e servidores, aquisição de combustível e liberação de verba pública. Bom, essa licitação, essa representação foi feita por vereadores do município, que inclusive reiteradamente têm apresentado representações contra o prefeito, uma vez que eles exercem a oposição lá no município de Guadalupe. A primeira falha apontada pelos vereadores é com relação à licitação da empresa do lixo, certo? Então, houve a licitação, procedimento de número 011/2009, tá certo? Ocorre que o Ministério Público de Contas informa que só iria julgar pela procedência dessa representação porque consta lá no sistema Licitações Web uma empresa que não seria a vencedora. Observando essa informação do Ministério Público, fomos analisar e realmente foi alimentado errado o site, que já foi corrigido. Eu trouxe aqui o comprovante e agora já consta lá a empresa realmente vencedora, que foi a empresa construtora Guadalupe Empreendimentos, que inclusive foi a única que se apresentou ao processo licitatório. Então, impossível que uma outra empresa tivesse sido contratada, que não ela, a vencedora, uma vez que só ela foi apresentada. Portanto, se esse era o único fundamento do Ministério Público pela procedência da representação, entendemos que não deveria ser julgado procedente, uma vez que a falha foi corrigida e a licitação também foi realizada e foi apresentada. Por fim, com relação a essa licitação do lixo, foi dito que houve um pagamento em excesso no valor de R$98 mil. Do que se refere esse valor? Quando o prefeito assumiu em janeiro de 2009, ele constatou que há mais de um ano não havia o recolhimento de lixo no município de Guadalupe. Então, a cidade, na verdade, ela estava sob um caos.
Nós juntamos, inclusive, um CD com as fotos, mais de 50 fotos tiradas em todo o município, em que o município se transformou em um entulho de lixo. O que acontece? Começou a haver várias doenças, tá certo? Inclusive nas crianças, e um surto de dengue em razão desse acúmulo enorme de lixos. Dessa forma, como havia essa grande gravidade e essas doenças e a dengue aumentando, o prefeito entendeu por bem realizar essa limpeza antes que se encerrasse o processo de licitação, tá? Que foi justamente o processo de inexigibilidade 002/2009, que ora se apresenta. Então, em apenas poucos dias de recolhimento de lixo, foram recolhidos lixos de uma quantidade superior ao que tinha sido recolhido no último ano inteiro que tinha sido feito a coleta de lixo. Inclusive, a licitação foi feita no valor de 530 mil, ela teve que ser reajustada, o valor dela, porque só no primeiro mês foi gasto mais de 100 mil reais com o recolhimento desses lixos. Tá? Então, tem um CD aí com as fotos de tudo quanto era bairro lá do município em que havia esse estado praticamente de calamidade pública. Até, inclusive, com registro de morte de crianças em razão da dengue hemorrágica. Ok? Então, esse era o primeiro ponto dessa representação. Mas existem outros, como, por exemplo, irregularidade na aplicação de verba pública, sem observância das normas pertinentes. Pois não. Faltam só 4 minutos já do segundo tempo da prorrogação. Então, já vai acabar? Só falta 4 minutos para encerrar? Já. Certo. Então, com relação ao transporte, o Ministério Público informa que, conforme a representação dos vereadores, havia um gasto excessivo com o transporte dos carros da saúde. Ocorre que esses carros eles eram utilizados para transportar os doentes para Teresina, para Floriano, as equipes do PSF, tanto que o próprio Ministério Público, ele informa ao final pela não procedência da representação, em razão de não ter nenhuma comprovação. A outra representação, com relação à COSIP, foi informando que o município não informou qual era a arrecadação nos anos 2009 e 2010. Ocorre que a Eletrobras, ela não estava passando essas informações para o município. Ela estava descontando automaticamente dos valores mensais da dívida que o município tinha com a Eletrobras, né? As contas de energia era descontado automaticamente dos valores de arrecadação. Entretanto, já em 2011, quando as informações foram repassadas, o município ele formalizou junto ao TCE um documento que foi intitulado de Controle de Convênio de Arrecadação da COSIP, em que foi regularizado, inclusive, o repasse para a Câmara. Convém ressaltar que esta corte já, inclusive, julgou uma representação idêntica referente à contribuição da COSIP dos anos de 2009, 2010 e 2011 e que foi julgada pela improcedência e pelo arquivamento dos autos. Não tenho aqui a cópia desse acordo do julgamento desta corte. Com relação ao Fundeb, foram apenas ausência de peças que foram juntadas com a defesa, conforme o próprio Ministério Público de Contas reconhece as folhas 2.898. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde, também a ausência de 3 peças que foram juntadas com a defesa. Com relação à ausência de licitação obrigatória, é aquele mesmo caso que foi feita a licitação, mas foi dada deserta, e o município fez a contratação direta, mas constam dos autos essas licitações, está aí nos memoriais as folhas. Fundo Municipal de Assistente Social também foi só a não entrega de 3 peças, que foram entregues com a defesa, portanto regularizada. Hospital Estadual Pedrina Silveira, ausência de 2 peças, que também foram juntadas, e a ausência de licitação. Todas elas estão aí nos autos, ocorre a mesma problemática, foram dadas desertas e feita a contratação direta. Portanto, excelências, aqui eu encerro e queria apenas fazer uma ressalva de que não há nenhuma irregularidade grave, todas, ao meu entender, perfeitamente sanáveis, e queria que vocês levassem em consideração a questão de ter sido o primeiro ano de mandato do prefeito, e embora o primeiro ano não houve cheque devolvido, não houve atraso, o conselheiro relator Jailson afirmou que apenas um dia de atraso aqui e ali, coisas que
não vão ensejar, no meu ponto de vista, a reprovação das contas. Então, essas representações devidamente esclarecidas, requeiro que sejam aprovadas as contas, tá certo? Inclusive sem ressalvas. Era o que tinha a relatar. Continua em discussão, Guadalupe, exercício financeiro de 2009. Balanço geral, Guadalupe, exercício financeiro de 2009. Com a palavra, o relator, doutor Jailson Campelo. Senhora presidente, realmente as contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe não estão... não há nelas a presença de irregularidades que não foram efetivamente justificadas pelo gestor. As contas têm uma qualidade razoavelmente boa e até o relatório da DEFAM, o que havia de mais significativo eram irregularidades e ausência, inclusive, de licitações. Mas o gestor cuidou de demonstrar que também aí ele se ouve bem, porque as licitações efetivamente foram feitas, inclusive aquelas que foram desertas, depois tudo devidamente justificado, comprovado que realmente no nosso site, no Licitações Web, foi tudo devidamente alimentado e finalizado, e os extratos estão todos aqui comigo. As contas foram prestadas rigorosamente em dia, à exceção de um único mês, que teve um dia de atraso, como eu disse já no relatório insignificante, e isso que provavelmente ensejou o parecer ministerial no sentido da regularidade com ressalva. Posteriormente, chegou uma denúncia, aliás, duas representações, uma em relação à COSIP, por exemplo, que teria sido... estaria havendo apropriação indébita da COSIP, que não é verdade. O que ficou demonstrado é que, efetivamente, a Eletrobras, a exemplo de inúmeros outros municípios, não estava realmente informado, e isso não vinha destacado no balanço do município, e era feita uma compensação financeira relativamente às contas do próprio município, de maneira tal que esses recursos sequer ingressaram efetivamente nos cofres do município, em que pese a Câmara Municipal ter, inclusive, obviamente, direito a receber parte desses valores compensados. Mas eles foram devidamente, todos os pontos objeto da denúncia foram devidamente enfrentados pelo gestor, que conseguiu, no meu modo de entender, esclarecer o que foi levantado. Razão por que voto no sentido da emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas, as contas do exercício 2009, julgamento de regularidade com ressalvas, com aplicação de multa de 500 unidades fiscais e, da mesma forma, todos os fundos e o hospital, regularidade com ressalvas e multa de 200 unidades. E a Câmara Municipal deixando para relatar na próxima sessão, em razão da impossibilidade de comparecimento devidamente justificada da doutora Ilana. Como voto, presidente? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Com o relator. Como acompanha o relator? Conselheiro Luciano. Com o relator. Então, por unanimidade, parecer prévio favorável. Aprovação com ressalvas. E julgar contas de governo, fundos, hospital, regularidade com ressalvas. Qual foi a multa nas contas de gestão da prefeitura? 500. 500. E nos demais, 200. Não é isso? Conselheiro,